Falando de Vida. Na comunicação, Pastor Souza. Olá, gente querida! Graças a Deus, é com muito prazer e com imensa satisfação que nós estamos juntos para mais um momento de oração e de meditação na Palavra de Deus. E nessa oportunidade nós estaremos orando em favor das pessoas que estão passando por momentos difíceis e quem sabe seja essa a sua situação. Você de repente, nesse momento, você está enfrentando uma dificuldade muito grande, independentemente de qual seja a área. Porém, nos momentos mais difíceis na vida das pessoas, é o momento em que elas às vezes se veem sozinhas, amigos se afastam, familiares ignoram, parentes se distanciam e geralmente nos momentos difíceis são os momentos em que a pessoa está sozinha. Ela não tem a quem recorrer, ela não tem a quem pedir ajuda e ela muitas vezes não sabe o que fazer. E a pergunta que a pessoa faz quando ela está num momento difícil é: o que eu faço? E agora, o que eu faço? O que é que eu vou fazer para sair dessa situação? Quem sabe é o que você que está desempregado agora está se perguntando. Quem sabe é o que você, trabalhador autônomo que está sem recursos, sem condições de tocar adiante o seu trabalho, ou um lojista, um comerciante, um empresário que está falindo, que está quebrando, que está operando no vermelho. Você que de repente as contas chegaram e você não tem a condição necessária de pagar suas contas, de quitar seu débito, né? Enfim, geralmente a pessoa nesse momento de dificuldade, ela fica perguntando: o que eu faço? E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para sair dessa situação? Eu sei que há pessoas me assistindo agora que estão exatamente assim, ó, com essa referência aqui, essa imagem, com a mão na cabeça, olhando muitas vezes para o nada e perguntando: e agora, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço para sair dessa situação? O que eu faço para vencer essa dificuldade? Talvez você esteja perguntando exatamente isso agora, né? E às vezes, por não ter uma resposta, é que muitos tomam medidas translocadas, é que muitos agem de forma desesperadas e aquilo que está difícil termina piorando, né? Quem sabe você agiu aí no desespero e está vivenciando uma situação muito pior do que o que ela estava. De repente você tomou uma medida louca sem pensar, né? E agora você está aí enfrentando consequências desastrosas, simplesmente por ter agido no desespero, por ter agido, de forma translocada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Jeremias, no capítulo 33, versos 1, 2 e 3. Você vai ler comigo aí agora o que o Todo-Poderoso propõe a você. Isso aqui é uma resposta para você que está se perguntando agora: o que é que eu faço para sair dessa dificuldade? Como vencer essa dificuldade? Como driblar essa dificuldade? Como é que eu vou poder vencer essa dificuldade? Está aqui a resposta. Diz o seguinte, você vai acompanhar comigo exatamente, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. E olha o que ele diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa é a resposta de Deus para você que está se perguntando agora: o que é que eu faço para vencer essa dificuldade? O que é que eu faço para sair dessa situação? Invocar a Deus, suplicar pela ajuda de Deus, suplicar pelo socorro divino.
Porque quando ninguém tem nada a nos dizer ou a nos falar, quando ninguém nos apresenta uma saída, uma solução para o problema, para a situação que nós estamos enfrentando, nós temos que apelar para aquele que é o Todo-Poderoso, como ele diz nessa palavra, para aquele que formou todas as coisas, para aquele que estabeleceu todas as coisas. E quem fez isso? O Criador, o Todo-Poderoso e o Altíssimo. E ele pede, ele manda que as pessoas invoquem a ele. Ele pede que as pessoas clamem por ele, para que ele possa responder e anunciar coisas grandes e ocultas, ou seja, aquilo que estão escondendo de você, aquilo que está escondido de você, você não sabe, você está aí sem saber o que fazer, mas Deus é aquele que mostra a saída. Deus é aquele que mostra o caminho. Deus é aquele que mostra a solução, que mostra a saída. Aí eu me lembro do povo de Israel novamente, quando estavam diante do Mar Vermelho, sendo ali ameaçados pelo exército de Faraó. O que Moisés fez? Moisés invocou a Deus. Ele não sabia o que fazer. Na frente está o mar, de um lado montanha, do outro montanha, e atrás dele está vindo o exército egípcio. O que fazer? Eles estavam ali naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não sabiam o que fazer. Ele invocou a Deus. E Deus falou para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, estenda o teu cajado. Então Deus deu a direção. Deus mostrou a saída. Deus tirou o povo daquela situação. E foi assim com Jonas, quando estava no ventre do grande peixe. Quando Jonas estava ali nas entranhas do grande peixe, no mais profundo do abismo, onde ninguém podia ajudá-lo, ninguém podia fazer nada por ele, não tinha ninguém que podia ouvi-lo, ele invocou a Deus, ele clamou pela ajuda de Deus, e Deus ouviu e respondeu. Deus fez aquele peixe espirrar Jonas exatamente na cidade para onde ele teria que ir cumprir a missão. E são vários exemplos. Nós ficaríamos aqui o tempo todo mostrando para você exemplos na Bíblia das pessoas que nos momentos mais difíceis da sua vida, ao invés de perder a cabeça, ao invés de dar cabo da própria vida, ao invés de fazer o mal, ao invés de agir de forma translocada, invocaram a Deus, recorreram a Deus. E Deus, como sendo todo-poderoso, responde e tem sempre a resposta certa. Deus é a saída para essa situação que você está enfrentando agora. Deus é a resposta para essa pergunta que você está fazendo agora. Deus é o único que tem poder e Ele pode fazer você vencer essa dificuldade. Por isso, eu quero convidar você nesse momento a orar conosco. Você que está passando por um momento difícil, quem sabe até pensando assim: ah, pastor, olha, eu acho que nem Deus pode fazer nada por mim, aí que você se engana. Você pode subjugar pessoas, você pode dizer que pessoas não podem fazer nada por você, mas o Todo-Poderoso, se Ele quiser, se Ele tão somente quiser, se tão somente for a vontade dEle, Ele pode tirar você dessa situação agora. Basta que tão somente você creia. Você crê? Então vamos juntos. Vamos suplicar para que Deus te dê uma direção e tire você dessa dificuldade que você está enfrentando neste momento. Oremos. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Poderoso Deus e sempre eterno Pai, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Altíssimo, e como disse o Senhor, através de Jeremias, o Senhor que faz essas coisas
o Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Porque para o Senhor não há nada difícil. Para o Senhor não existe problemas sem solução. Não existe problema insolúvel para o Senhor. Não existe situação irreversível para o Senhor. Até porque o que não falta na Bíblia são exemplos de situações que o Senhor resolveu na vida daqueles que te invocaram, que te clamaram, que te suplicaram. E o Senhor, de forma milagrosa e extraordinária, agiu, livrando, solucionando, abrindo portas, desembaraçando caminhos. E é nesse Deus que eu deposito toda a minha fé e toda a minha confiança para te clamar por todos que oram conosco nesse instante. Pessoas que estão enfrentando um momento difícil na sua vida. Pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte. Pessoas, meu Pai, que estão vivenciando uma situação como nunca antes vivenciada. Pessoas que estão passando por um momento que eles nunca presenciaram, Pai. E quantos que de repente, por não terem oportunidade, por não terem ouvido essa palavra, quantos que tiraram a própria vida, quantos, meu Pai, que agiram de forma louca e agora estão presos, estão agora foragidos, estão enlouquecidos, ensandecidos, exatamente porque agiram achando que ninguém podia mais ajudar. Ah, meu Deus, eu sei que há pessoas que agora estão com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Eu sei que há pessoas que de repente têm passado noites e mais noites em claro, sem conseguir dormir devido a tantas preocupações, devido a tantos dilemas. Pais de família, mães de famílias que estão preocupados, que têm vivido angustiados e que têm pensado que a única forma de vencer essa dificuldade é se autodestruindo. Mas eu tenho a certeza, meu Pai, que não é à toa que eles estão tendo acesso a esse vídeo. Não é à toa, meu Pai, que eles estão tendo a oportunidade de ouvir esta palavra, que aquele que invoca o Senhor responde para anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E é isso que nós te fazemos agora, Pai. Nós te invocamos, ó poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, para que o Senhor estenda o teu poder na raiz, na origem do problema desta pessoa, aonde há um mal causando, criando, alimentando essa dificuldade, que o Senhor venha eliminar agora, meu Pai. Vasculha a área desta pessoa que de repente tem sido bombardeada por espíritos malignos que tem dificultado tudo para esta pessoa, seja na família, seja na área profissional, seja na área emocional, sentimental, afetiva, familiar, física, aonde houver demônios dificultando a vida desta pessoa, dificultando esta situação, eu ordeno agora que todos os espíritos destruidores, todos os espíritos dificultador que têm dificultado tudo para esta pessoa, eu ordeno agora que todos esses males, em o nome do Senhor Jesus, saiam da vida dessas pessoas para nunca mais voltar. Meu Pai, eu peço que com as tuas mãos poderosas e benfazejas, o Senhor toque nessas pessoas, toque na mente, no coração desta pessoa, dando a eles a direção, como o Senhor deu a direção a Moisés, para mandar o povo marchar e estender o cajado na direção do mar. E assim fazendo, o mar se abriu. Como Jonas, que quando clamou ao Senhor no ventre do grande peixe, o Senhor deu ordem àquele peixe para largá-lo exatamente no lugar onde ele teria que estar. Como Daniel na cova dos leões, que certamente passou aquela madrugada em oração e o Senhor desceu para fechar a boca dos leões. Porque o Senhor faz aquilo que o ser humano não pode fazer. O Senhor age quando ninguém mais tem condições de agir. Então, Pai, que o Senhor opere o milagre, que o Senhor faça a maravilha, que o Senhor tire esta pessoa da dificuldade,
que ela tenha a direção do Senhor para agir de forma competente, coerente, honesta e vencer essa situação. Que o Senhor facilite, que o Senhor seja o facilitador para que ele vença essa dificuldade, para que ele rompa as barreiras das dificuldades com honra, com honestidade e, sobretudo, com louvor ao Senhor. Porque eu declaro, pelo poder da fé sobre a tua palavra, que todos que oram conosco nesse instante estão abençoados, abençoados. Seus problemas estão solucionados. E aquilo que parecia ser difícil ou sem saída, o Senhor agora desembaralha. O Senhor abençoa. O Senhor faz dar certo tudo que estava dando errado. O Senhor abre as portas que estavam fechadas. O Senhor destranca os caminhos. O Senhor torna fácil tudo aquilo que estava difícil para a vida daqueles que creem e oram conosco nesse momento. Nós determinamos isso no poder do Pai, no poder do Filho e no poder do Espírito Santo. E todos que creem e concordam com esta oração, digam que assim seja e graças a Deus. Gente querida, diga graças a Deus, respire fundo agora e creia na vitória. Creia no milagre. O Todo-Poderoso está te dando a direção agora, a direção certa. E como é que você sabe que a direção é de Deus? Quando ela é honesta, quando ela é certa, quando ela não é prejudicial a você e nem àqueles que estão à sua volta. É a direção que Deus está te dando para vencer essa dificuldade. E não esqueça, sempre chame por Deus, principalmente quando ninguém puder fazer nada por você, quando todos se afastarem de você e você se vê sozinho ali, precisando de ajuda. Se lembre que o Todo-Poderoso está sempre pronto para atender aqueles que confiam nele, aqueles que suplicam pelo favor dele e aqueles que são filhos dele. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer o carinho da sua atenção. Estaremos juntos no próximo vídeo. Eu peço a você que ainda não for inscrito no canal Falando de Vida Oficial, se inscreva no canal, curta o vídeo e, sobretudo, compartilhe. Se você conhece, sabe de pessoas que estão enfrentando dificuldades, pessoas que estão desesperadas, que estão a ponto de perder a cabeça, que fazem uma loucura porque estão sendo bombardeados por problemas, compartilhe esse vídeo com essas pessoas, porque eu tenho certeza que o Todo-Poderoso vai abençoar a vida de todos aqueles que participarem desta oração com fé. Tá certo? Então, gente querida, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e que o Todo-Poderoso te abençoe e te guarde hoje, amanhã e para todo sempre. Falando de vida. Na comunicação, Pastor Souza.